Você já pensou em fazer uma jornada em busca do ser, em busca de você mesmo, em busca de si mesmo, pelo autoconhecimento? Pois é, esta jornada que eu desenvolvo, que eu conduzo, da qual eu sou o instrutor, é uma jornada feita através dos 22 arcanos maiores do tarô. A jornada se chama Pelos Caminhos do Tarô. Algumas questões surgem. A primeira delas é: o que vem a ser essa jornada? Bom, o autoconhecimento, talvez você não saiba, ou pode ser até que saiba, não é uma questão somente teórica. O autoconhecimento é um trabalho feito em si mesmo, um trabalho, de certa maneira, bastante árduo, porque certas coisas vão ter que ser remexidas, certas mudanças vão ter que ser feitas, certas atitudes terão que ser modificadas, certas crenças serão afetadas e a sua mentalidade também sofrerá uma evolução. Então, de uma certa maneira, é um trabalho árduo que exige muita vontade, esforço e uma certa dose de sacrifícios também, evidentemente, além de disciplina. Então, quem quer se conhecer a si mesmo, não basta ler esses livros de autoajuda. Autoajuda é diferente de autoconhecimento. Autoajuda basicamente é receitinha para isso, receitinha para aquilo, dica para isso, dica para aquilo. Isso é útil? Claro que é. Ajuda, é o começo, mas não é ainda o trabalho de autoconhecimento. O autoconhecimento vem em várias camadas. A primeira camada é uma camada superficial. Ela se inicia com aquele primeiro questionamento: quem sou? Então você começa a buscar, através do conhecimento, estudos, palestras, cursos, livros de autoajuda. Você começa a buscar o conhecimento que vai direcionar o trabalho depois, o trabalho que vem a ser feito em você, para que você se conheça em níveis mais profundos. Quando você entra na segunda pergunta, o que sou? Esta é a chave que dá entrada ao mundo da vida interior. O que sou? E ninguém se conhece se não conhecer esse rico, esplendoroso mundo da sua vida interior. O mundo mais desconhecido de quase todos os seres humanos. Muitos conhecem o mundo planetário quase todo ou todo. Viajam, conhecem países, regiões, povos, culturas, mas poucos são aqueles que empreenderam viagem ao seu mundo da vida interior. Então, essa jornada, da qual eu sou o instrutor, o condutor, é uma jornada a esse mundo da vida interior. É uma jornada que ela é feita através dos 22 arcanos maiores do tarô. E aí vem a segunda questão, surge a segunda pergunta: por que pelos 22 arcanos maiores do tarô? Em primeiro lugar, você precisa entender que o tarô não é aquilo que se vê por aí como tarôs diversos. Se você entra em qualquer livraria, você vai encontrar uma diversidade de tarôs, que na verdade são jogos de cartas vinculados com o tarô. São uma das possibilidades que o tarô
nos oferece. São tantas, o tarô nos possibilita uma diversidade enorme de aplicações, de interpretações, de possibilidades. Então, aquilo que você vê por aí, esses jogos adivinhatórios ou divinatórios das cartas, é apenas uma parte, digamos assim, a parte que se aprende o básico da lei de sincronicidade. Eu lembro de ter assistido a um vídeo de um dos principais discípulos do mestre Roland, que era um grande estudioso, pesquisador da cabala egípcia e que era um mestre da intuição. E ele fazia umas certas brincadeiras entre aspas aqui, por favor, né? Porque o trabalho que ele fazia era muito sério, com o tarô, com o jogo das cartas, aonde ele fazia praticamente a leitura do que o ser humano vinha buscar ele, sem olhar para as cartas. E depois de ter falado tudo, ele virava as cartas e mostrava e falava e revelava tudo aquilo que ele tinha falado, mostrando as cartas do tarô. Então, o elemento físico das cartas do tarô é um elemento ainda, vamos dizer assim, utilitarista aos tarólogos que estão no caminho do aprendizado, no caminho do desenvolvimento da intuição. Chegará um dia em que não será mais necessário elemento físico, não serão mais necessárias as cartas. A leitura será feita diretamente. O tarô nos leva a esse nível. O tarô, podemos dizer, ou melhor, podemos classificar e interpretar, entender da maneira que quisermos. No meu ponto de vista, o tarô é uma grande escola de iniciação espiritual, uma grande jornada de iniciação espiritual. E os 22 arcanos maiores são os arcanos que compreendem a jornada regenerativa do ser decaído na matéria. Muito cuidado com as palavras. Não vamos entender esse decaído como caimento, uma coisa negativa. O ser humano evoluindo no mundo material. O ser humano que escolheu seguir o seu próprio ego, que se tornou egocentrista e que agora precisa fazer toda uma jornada regenerativa, realizar o reino de Deus no mundo, Malkuth, na árvore da vida, para depois ascender e retornar à casa do Pai pelas 10 sefirós da árvore da vida. Este é um entendimento possível. É um entendimento possível, porque todos esses conhecimentos das antigas escolas espirituais, da própria Cabala, nos permitem adaptações, interpretações e aplicações ao nosso momento, ao nosso entendimento e para as finalidades que nós, vamos dizer assim, que nós projetamos, que nós idealizamos. Então, nesta jornada de autoconhecimento, eu sigo os 22 arcanos maiores do tarô, trabalhando cada um deles como uma estação de aprendizados, como um arquétipo, modelo de referência de aprendizados e desenvolvimentos dos potenciais do ser humano, potenciais espirituais, potenciais de inteligência, potenciais intelectuais e regenerativos também, os nossos potenciais regenerativos. Então, eu escolhi fazer essa jornada pelos 22 arcanos maiores do tarô, porque eu vislumbro no tarô possibilidades imensas. E eu não sei por qual motivo, eu sinto
uma força interior que me impulsiona a ir nessa direção, a descobrir o que é realmente o tarô, a chegar lá, naquele ponto da verdade. Talvez isso demore ainda alguns séculos, algumas encarnações serão necessárias, não importa. Mas eu caminho nessa direção. Eu vejo o tarô como essa grande escola de iniciação espiritual, de regeneração do ser humano, de aprendizados, de autoconhecimento, para se conhecer a si mesmo. O tarô, ele compreende 22 arcanos chamados maiores e 56 arcanos chamados menores. No meu entendimento, e após estudar os livros do Mebis, que tinha uma escola de iniciação espiritual na Rússia, em São Petersburgo, através do tarô, eu adquiri uma compreensão de que os arcanos menores não são menores em importância, como muitos dizem por aí, que eles tratam apenas das coisas do cotidiano. Isso no jogo das cartas. Na verdade, pelo que eu pude extrair da metodologia do Mebis, ele fazia 4 grandes iniciações espirituais pelos arcanos menores do tarô, pelos seus 4 naipes. Iniciações espirituais muito profundas e muito complexas. Certamente associando com a árvore da vida, com as 10 sefirós da árvore da vida. E as 4 chamadas cartas da corte, que são as cartas da personalidade, indicam os 4 aspectos da personalidade que precisa ser transcendida. Esta personalidade precisa ser transcendida para se alcançar a iluminação espiritual. Porque nós somos seres profundamente identificados com a personalidade. E aí eu retorno àquela primeira questão, àquela primeira pergunta do autoconhecimento, de quem se inicia no autoconhecimento. Quem sou? Quem sou é a nossa identificação. Quem sou é a identificação, é a personalidade. Então é o começo, você precisa conhecer essa estrutura da personalidade, que é o veículo de manifestação, expressão e desenvolvimento da individuação, da individualidade e a personalidade. Então o autoconhecimento começa por aí. E na nossa jornada nós começamos exatamente por aí. Os primeiros 4 arcanos, o arcano 1, chamado de o mago, o arcano 2, chamado de a sacerdotisa, o arcano 3, chamado de a imperatriz, o arcano 4, chamado de imperador, são esses arcanos que formam esta estrutura básica, tá, da vida do ser humano. A personalidade e a individualidade. Então, eu escolhi fazer pelos 22 arcanos maiores do tarô por esses motivos. Poderia me alongar aqui e apresentar vários outros. De onde surgiu a inspiração para fazer essa jornada? Foi lá por volta de 2009, 2010, 2011, não lembro bem. Eu participei num final de semana só. O curso era 2 finais de semana, mas eu, como convidado, participei de um final de semana só. Um curso numa escola da antroposofia de Rudolf Steiner, onde uma brilhante e sábia professora de origem alemã ministrou um mini curso de autoconhecimento pelos 22 arcanos maiores do tarô. Eu fiquei fascinado por aquilo, por aquela pequena amostragem, eu fiquei profundamente fascinado. E de lá para cá, isso veio amadurecendo, e eu me preparando e pensando como faria essa jornada. Mas como se trata de um trabalho de muita responsabilidade, um trabalho muito sério,
foi longa a preparação. E só em 2020 que eu lancei a primeira edição da jornada no modelo, na versão online. Agora, nós estamos em setembro de 2023 e estamos indo para a quarta edição na versão online e a primeira edição na versão presencial mista. Então, vê que essa jornada já é sucesso, já é uma jornada consolidada. E na quarta edição ela se consolida definitivamente, porque tudo começa com o número 1, passa por um processo de adequação no número 2, há uma expansão no número 3 e se consolida no número 4. Então, na edição número 4, essa jornada se consolida definitivamente como um projeto, um trabalho que eu tenho certeza vai durar muitos anos e vai evoluir muito, porque nessas edições que já aconteceram a evolução foi bastante significativa. Eu mesmo passei por um processo de transformação muito profunda, junto com as pessoas que participaram dessas 3 edições anteriores. Então, isso foi o que me inspirou a fazer. E em 2020, então, eu tive coragem de me sentir preparado para lançar a primeira edição na versão online. Bom, e o que mais que se aprende nessa jornada? O que mais que se trabalha nessa jornada? Tem que ter uma meta que nos leva a chegar a um ponto previamente vislumbrado ou previamente estabelecido como um ponto de chegada, uma meta a alcançar nesse trabalho de autoconhecimento. Então, eu busquei mais uma inspiração, dessa vez, no Gurdjieff, no seu trabalho Em Busca do Ser, no seu trabalho que envolve um trabalho de autoconhecimento bastante profundo que o Gurdjieff fazia na sua escola na Rússia. E depois espalhado por vários países da Europa também. E então eu busquei aquela parte onde ele fala dos 4 caminhos espirituais. Os 4 caminhos espirituais e a evolução possível no 4º caminho. Nós somos um pouco ambiciosos, né? Além de gananciosos, evidentemente. Então nós sempre queremos algo mais, né? Queremos a 5ª dimensão, a 8ª dimensão, já ouvi gente falando de 12ª dimensão, essas coisas que estão para lá das nossas possibilidades. Bom, vamos ficar com o pé no chão. Nós sabemos que nós evoluímos num plano setenal. 7 níveis de consciência, 7 planos da evolução, possuímos 7 corpos, 7 chakras principais, enfim, é o que nós sabemos, teoricamente, porém, na prática, até onde nós temos possibilidade de alcançar. A nossa evolução, nesse momento, é até o 4º nível da consciência, ou o 4º plano da evolução, ou o 4º caminho. Então, esta parte do trabalho do do trabalho do Gurdjieff, dos 4 caminhos espirituais, eu também trouxe para dentro da jornada e fiz uma adaptação. Porque tudo nos permite, todas as coisas, desde que sigamos uma certa coerência, como eu digo sempre, com o pé no chão, todas as coisas são possíveis de serem aplicadas e adaptadas à nossa realidade, aos nossos aprendizados do momento. E na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos fazendo novas interpretações e novas aplicações. Então, como eu estava dizendo, nós temos que ter uma meta a alcançar. Ora, vamos fazer um trabalho de autoconhecimento pelos 22 arcanos maiores do tarô, mas aonde que nós queremos chegar? Nós temos que ter um ponto de partida e uma meta ou um destino a chegar. Então eu estabeleci esse 4º caminho.
chegar ao quarto caminho, ao quarto nível da consciência, ao quarto plano da evolução. Nós já vislumbramos o quinto nível da consciência, nós já vislumbramos o quinto plano da evolução, do quinto corpo, mas nós não temos ainda a possibilidade, e quando eu falo nós, eu falo de todos aqueles que estão no mesmo nível que eu, não temos a possibilidade ainda de evoluir, de estar realmente, na real, dentro do quinto plano da evolução, dentro do quinto corpo. Nós sempre vamos avançando, pisando um degrau, mas já vislumbrando e preparando a subida no próximo degrau. Então é dessa maneira que funciona a evolução, através desses planos da evolução, ou níveis de consciência, ou caminhos da evolução. Então, eu fiz uma adaptação desses 4 caminhos do Gurdjieff, sendo 4 caminhos espirituais, que são o seguinte. O primeiro caminho é chamado, o Gurdjieff chamou de caminho do fakir. É o caminho da autoflagelação, da luta com o corpo como causa de pecado, conflitos com o corpo. É um caminho de religiosidade física, podemos dizer assim. É muito fácil você ver, quando você olha certas práticas religiosas onde ainda tem a autoflagelação, né? Agora, será que nós, que estamos um pouco adiante, já não praticamos aquela autoflagelação direta, de autoaçoites? Será que nós não nos autoflagelamos? Vamos trazer esse caminho do fakir para a nossa vida, para a maneira como nós vivemos. Quantas vezes nós maltratamos o nosso corpo? E de que maneira nós maltratamos o nosso corpo? Com alimentação inadequada, com falta de exercícios físicos, com falta de cuidados higiênicos inadequados, com relaxamentos diversos, com falta de cuidados na aparência, né? Parece que a questão da elegância anda meio fora de moda, né? Todo mundo assim meio atirado de qualquer jeito. Tudo isso é autoflagelação, tudo isso faz parte desse maltrato com o corpo, maus tratos ao corpo. Então nós todos ainda trilhamos um pouco o caminho do fakir. Nós vamos entender isso na jornada e aprender como cuidar bem deste corpo que é o veículo da personalidade, no qual a individualidade se manifesta, se expressa e se desenvolve. Como diz o outro, nosso burrico, temos que cuidar bem dele. O segundo caminho é o caminho do monge, é o caminho da fé emocional, de um forte sentimento religioso, ainda sacrifícios, tá? Conflitos emocionais, muitos conflitos emocionais, é aquela fé cega, é aquele caminho do fanatismo. E aí eu pergunto, você não tem nenhuma dosezinha de fanatismo, de cegueira emocional na sua vida? Bom, pode ser que você não tenha no quesito religião, mas e nas outras partes, nas outras áreas da vida? Na política, no futebol, em ideologias que você encarna e defende emocionalmente, com intensidade. Então, também tem um pouco aí ainda em todos nós desse segundo caminho, o caminho do monge. Evidentemente, eu reforço aqui, eu trago este trabalho do Gurdjieff adaptando a nossa jornada, adaptando a o que nós visamos aqui como autoconhecimento. Então, estabelecendo esses 4 caminhos que nós vamos nos autoexaminando e trabalhando isso em nós mesmos para chegar ao 4º caminho, né, que eu já vou explicar o que é. O terceiro caminho é o caminho do yogi, o caminho do conhecimento, da mente, da fé raciocinada, das dúvidas e questionamentos.
é o caminho que quase sempre desemboca na desilusão. Porque você começa a questionar muitas coisas, você começa a buscar o conhecimento, você começa a praticar a meditação, yoga, outras coisas mais, mas você ainda não se libertou de um guru. Nos caminhos anteriores, nos 3 caminhos, nesses 3 caminhos, o caminho do fakir, o caminho do monge, o caminho do yogi, há sempre um sacerdote ou um guru. Você sempre segue alguém. E o terceiro caminho, o caminho do yogi, é aquele caminho que te leva à grande desilusão, a bendita e sagrada desilusão, porque só se desilude quem está iludido. E quem busca o conhecimento encontra a verdade. E a verdade desmascara as ilusões. Evidentemente que não é a verdade total. Mas uma pequena porçãozinha da verdade já é suficiente para fazer o véu das ilusões cair e a realidade se mostrar. Então vem toda uma desilusão, vem toda de certo modo, uma rebeldia, que em uns é mais forte, em outros é menos intensa, e começam os questionamentos, alguns aí se tornam ateus e assim por diante. Bom, quando vem essa desilusão, então, como este ser já trilhou um caminho aí de busca, ele começa então a buscar por si, em si mesmo, o autoconhecimento, o trabalho verdadeiro de autoconhecimento. Então, o seu sacerdote, o seu guru não estarão mais presentes. Agora ele busca alguém que seja apenas um instrutor, alguém que o conduza nesse caminho. E ele começa então a aprender a andar por esse caminho pelas próprias pernas. É um caminho em que não há mais renúncias, não há mais conflitos, não há mais autoflagelação. É um caminho da aceitação, da compreensão, um caminho intuitivo, um caminho da paz no corpo, a paz emocional e a paz mental. Este é o 4º caminho que nós vislumbramos. É o caminho da autoconsciência, o caminho do ser individuado, capaz de assumir e expressar essa sua individuação e ser feliz. Este é o caminho, o 4º caminho. Então, dentro da jornada, nós desenvolvemos todo esse trabalho também, intercalando junto com as estações, que são as estações dos arcanos maiores do tarô. Bom, vamos entender um pouco como que se desenvolve essa jornada pelos 22 arcanos maiores do tarô. Na sua versão online, ela tem duração de 22 semanas. Na verdade, são 23 semanas, porque tem uma semana extra, que é a primeira semana, o primeiro encontro online de apresentação, onde eu passo todas as instruções, todas as orientações, e depois, então, se inicia de fato a jornada pelos 22 arcanos maiores do tarô através de 22 semanas. Em cada semana nós vamos, então, fazendo o trabalho de autoconhecimento por um dos arcanos. Na primeira etapa, então, é a etapa dos fundamentos, a personalidade e a individuação. Nós vamos trabalhar todos esses aspectos da personalidade e da individuação nos arcanos 1, 2, 3 e 4. A segunda etapa é a etapa da vida e da consciência, vida e consciência. A vida, o mundo, o ser humano e a consciência. Os arcanos 5, 6 e 7. O arcano 5 é o arcano da vida, o arcano 6 é o arcano do ser humano no mundo, e o arcano 7 é o arcano da consciência. Depois, na próxima etapa, a evolução espiritual, os arcanos 8 e 9. Arcano 8, a justiça, o ser justo e ético, a imagem e semelhança do Criador, e o arcano 9, o arcano da sabedoria, da iluminação. Depois vem o arcano 10, a roda da lei da evolução. Todos os ciclos da nossa evolução, ciclos reencarnatórios, enfim, todos esses ciclos que impulsionam a nossa evolução.
Depois vem a parte regenerativa, a parte onde se trabalha de fato a grande transformação na vida do ser humano, que começa com o arcano 11 e termina no arcano 19. Então, o arcano 11, a força, o arcano 12, a resignação, ou o sacrifício, ou o enforcado, o arcano 13, o temido arcano da morte, que na verdade não é a morte como se entende aí. O arcano 13 é o arcano da transformação, é o arcano mais importante no meu ponto de vista, porque ele é o arcano sem nome e sem número. 13 é o número do amor em hebraico. A palavra hebraica, a palavra amor em hebraico tem o número 13, a soma das letras hebraicas resulta em 13. E 2 vezes amor, o amor ao próximo, ama o teu próximo como ele é tu mesmo, e o amor a Deus forma a palavra Deus, que é 26, 2 vezes 13. Então esse arcano 13 é extremamente importante e muito mal interpretado no jogo das cartas. Depois vem o arcano 14, a integração, a temperança, o arcano 15, onde nós trabalhamos os aspectos das tentações, das seduções externas, os vícios, as paixões. O arcano 16, onde trabalhamos as tentações internas, os vícios, as seduções internas. Depois o 17, o arcano da esperança, a estrela. O arcano 18, o crepúsculo que antecede o raiar do novo dia, do novo ser no arcano do sol, o arcano da lua, 18. Depois então o arcano sol, o arcano 19, o arcano do sol, que é o arcano da nova vida. Então, a inocência. Se queres entrar no reino de Deus, tens que te tornar como uma dessas criancinhas, né? Tem que resgatar a sua inocência, a sua pureza. O arcano 19, e aí você passa pelo juízo no arcano 20 e realiza o reino no arcano 21, né? O reino de Deus, que é o reino da vida interior, do mundo da vida interior. Então, através desses 22 arcanos, em 22 semanas nós vamos realizando todo esse trabalho. Na versão online. Na versão presencial, a estrutura é um pouquinho diferente. São 3 encontros presenciais em 3 finais de semana, sábado e domingo, e depois tem mais 7 encontros online de reforço previamente programados. Então, o desenrolar da estrutura através dos 22 arcanos maiores do tarô é a mesma da versão online, mas tem esses 3 encontros presenciais e tem somente 7 encontros online de reforço. Então essa é a estrutura da nossa jornada. Se você se interessou, se você está sentindo lá no fundo do seu coração o chamado, preste atenção e siga a sua intuição. Se a direção vem para essa jornada, vem fazer a jornada conosco. Vem você também fazer essa jornada. Faça a sua inscrição na versão online ou na versão presencial, de acordo com a sua preferência. Veja no site luzdaconsciência.com.br toda a programação, onde ele está programado presencialmente. Faça a sua inscrição e vem você também fazer essa jornada conosco. Tenho certeza que acontecerá uma transformação profunda na sua vida. Você se libertará de muitos medos, sombras, vergonhas, todas essas coisas que imperam o seu progresso e a sua evolução espiritual. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.